E se você está aqui, eu sei que você, como eu também, já sentiu várias vezes as oportunidades passando na vida e por algum motivo você não conseguiu ter forças para se jogar, para aproveitar. Eu gosto muito desse exemplo, assim, de que a oportunidade é um cavalo que passa correndo do nosso lado, sem sela, e a timidez é tipo uma mochila cheia de tralha que a gente não precisava estar levando naquele momento, é tipo umas pedras pesadas, assim. Então, a gente precisa tirar isso, um pedaço de cada vez, uma tralha de cada vez, para quando a oportunidade passar, pular com toda a força e agarrar o cavalo sem sela, porque sem lugar para agarrar, né? Então, é, eu sei que se você está aqui é porque você está querendo dar um basta, ter um choque de realidade, assim, de, sabe, aquela chacoalhada boa. Então, primeiramente, eu quero parabenizar todos vocês aqui por estarem presentes nesse momento e eu me identifico muito com isso, porque quando eu era mais jovem, quando eu estava ali ingressando na vida acadêmica, na faculdade de publicidade e propaganda, e eu tinha que apresentar os projetos na frente de todo mundo, eu ficava paralisado. Quando eu estava também começando a paquerar, eu fiquei eu ficava muito tenso, perdia várias oportunidades, ficava suando, queria falar, não, perdia meu senso de humor, minha perspicácia na comunicação, perdia tudo. E, e depois que eu fui perdendo ao longo dos anos, né, todas essas amarras e tal, fui me sentindo uma pessoa muito mais plena, muito mais presente, muito mais confiante. E acho que isso faz todo sentido, né? Ainda mais porque mais da metade da população mundial sofre com o medo de falar em público. É um dos medos que mais assusta as pessoas, é uma das coisas mais fortes. E ainda mais nesse novo momento, assim, né, das redes sociais, a gente conectado o tempo todo. E eu gosto até de falar que a gente não vive momento de isolamento social, muito pelo contrário, a gente vive e viveu e está vivendo ainda um momento de isolamento, distanciamento físico, presencial, mas social de maneira alguma. A gente está mais conectado do que nunca. A gente está aqui ao vivo para centenas de pessoas nesse exato momento, provando que a gente não está nem um pouco distante, muito pelo contrário, a gente está interagindo. O ser humano também é um ser social, a gente precisa dessa interação o tempo todo. Então, a gente viveu o tempo todo, né, sufocado com a timidez, com as amarras, desses medos desproporcionais, dessa vergonha excessiva. E o pior, a gente acaba se acostumando com isso e achando que a gente é assim, que esse é o normal. Isso não é normal. Pelo contrário, isso não é normal. Acorda. A gente está vivo, a gente tem que o tempo todo quebrar essas limitações e lutar para se fortalecer dia após dia, uma coisa que é um passo de cada vez, mas tem que ser uma coisa constante. A gente tem que criar um plano, né, e seguir o plano. E não é uma coisa só teórica. A parte teórica é muito importante para fundamentar tudo, mas a gente precisa praticar, a gente precisa botar a cara, a gente precisa se arriscar. Como eu estou agora também nesse momento, do nada resolvi fazer essa pesquisa toda sobre esse tema, porque é um tema muito importante para mim, mas eu já tinha também meio que me acostumado que isso era uma coisa que estava lá no passado e tal. E resgatar tudo isso foi muito difícil para mim também. Ter que, e ainda mais publicamente, né? Nessa sequência de lives aqui, eu fui lembrando de coisas que já estavam meio. Eu tinha até medo de lembrar, porque eu tinha medo de voltar tudo aquilo, sabe? Então agora eu estou também. Faz parte da minha transformação também colocar isso à tona. E aí entra a parte da vocação também, muito bem colocado pela professora e filósofa Lucilena Galvão aqui na live que a gente fez há 2 semanas atrás, que ela colocou também, ela morria de vergonha de falar em público na época da faculdade, ela fazia todo o trabalho de escrita dos trabalhos e tal, para as outras pessoas apresentarem por ela, porque ela morria de vergonha de apresentar aquilo em público. E aí chegou um certo momento que ela começou a estudar filosofia, ela falava, o meu professor era muito melhor do que eu, mas ele estava dando aulas em outros lugares distantes. Então era eu quem estava ali para passar aquele conhecimento para aquela turma que queria me ouvir. Por mais que o meu professor fizesse muito melhor do que eu, era eu que estava aqui e disponível. Entra a parte da vocação. E aí é quase que um chamado, uma coisa de necessidade. Eu preciso fazer isso pelas pessoas, porque
muitas pessoas foram muito importantes para mim como mentores. E e e não conseguir viver a vida plenamente é uma coisa muito sufocante, e a gente tem isso em comum, né. Pessoas que estão em estágios diferentes, assim, nesse mesmo problema, mas se você está aqui assistindo a essa live nesse exato momento, com certeza você está querendo transformar, você sente que você tem ali, uma Ferrari na garagem e que não pode levar para passear, você sente que você tem, né, uma família linda para construir, mas está precisando dar aquele início, aquele start, né? E, e uma coisa também que eu só fui vendo ao longo da vida, o tamanho do problema depois que eu fui superando. Como eu falei anteriormente aqui, é como se você se acostumasse com as limitações. Isso aqui é horrível, é feio, é triste, mas a gente fica envolvido ali naquele problema, naquela limitação, acha que aquilo é a vida, que aquilo é o normal, que aquilo é você, e não é, né. Eu gosto muito de falar assim: "Você não é tímido, você está tímido". E e eu fui descobrindo isso ao longo de todo o processo, estudando artes cênicas, comecei fazendo aulas particulares de teatro, com a professora Camila Amado, que faleceu recentemente, inclusive, mas que foi uma excelente mentora, uma excelente professora e apareceu na minha vida no momento certo, um momento muito importante. Queria agradecer a minha mãe também que está assistindo essa live aqui, e foi ela que me colocou em contato com a Camila. "Ah, a Camila é maluca que nem você, meu filho, você vai adorar ela". E ela acertou, adorei mesmo.